Graça e paz, irmãos, amém? Bom dia para todos, sejam bem-vindos. Vocês que nos acompanham aí também pela Rádio Melodia, pelo YouTube, e todos vocês que nos visitam, a família aí da Irani, sejam todos bem-vindos nessa manhã. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Esse ano a gente tem trabalhado o tema O Ano do Renovo, e esse é um texto muito conhecido, muito pregado. Acredita-se que assim, quase que inesgotável. Então a ideia não é aqui de trabalhar, né, todo o conteúdo que esse texto nos oferece, mas trazer algumas reflexões que podem nos ajudar em nossa caminhada, como é o propósito que o apóstolo Paulo escreve esse texto para a igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por essa manhã, por este culto, Senhor. Nós te louvamos por tudo que já usufruímos aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar o privilégio de nos reunirmos mais uma vez para te louvar, ó Deus, para apresentar aqui, ó Deus amado, mais uma criança e para possamos alimentar mais uma vez da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que esta mensagem, que esses textos, que esta palavra, Senhor, venha mesmo como uma semente preciosa e poderosa, Pai querido, em cada coração e que possa germinar e frutificar, ó Deus amado. Em nome de Jesus, que gere frutos para toda a eternidade. Nós oramos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Botamos o tema renovação da mente e do espírito. Nós sabemos que quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele já havia esgotado assim muitas doutrinas, né, que ele precisava de passar para essa igreja de Roma, uma igreja onde havia judeus, mas muitos gentios. E parecia que havia um muro entre eles, né? Eles tinham um certo conflito nos relacionamentos. E Paulo escreve isso, parece que para tentar derrubar esses muros, muitas dessas dificuldades que eles tinham, por vários motivos culturais, tradições, e também por entendimento das Escrituras, do judaísmo. E diante disso, o apóstolo Paulo trabalha com eles a questão dos primeiros capítulos em Romanos, do amor ao próximo, né, que tudo aquilo que era ensinado nas Escrituras, que apontavam para Jesus, que Jesus então era a revelação de tudo aquilo que havia sido profetizado em todo esse Antigo Testamento. Então ele fala do amor ao próximo, ele fala de uma vigilância, ele fala de pureza, ele fala que eles deveriam exercer a bondade, submissão às autoridades. Ele deixa muito claro para eles que nós devemos ser submissos às autoridades. Todas foram instituídas por Deus, gostemos ou não, Deus continua no controle. Tolerante com os fracos na fé. Então ele deixa muito claro para eles certos tipos de comportamento deles estava prejudicando, ou certos tipos de comportamento podem prejudicar ainda hoje, né? Alguns que ainda são fracos, novos na fé. Ele fala de uma liberdade cristã, então que eles tinham uma certa liberdade, mas deviam observar isso também com muito cuidado. Trata o perdão e reconciliação. E o que tem trabalhado, Deus tem trabalhado muito em meu coração, em toda a minha caminhada, em todas as épocas que a gente tem vivido em nossa caminhada, essa questão do perdão, talvez para nós é o que mais pode criar barreiras entre nós e os nossos irmãos, a falta de perdão. E nós vamos trabalhar um pouco sobre isso um pouco mais à frente. A intenção aqui nesse texto é que houvesse uma mudança de pensamento, uma metanoia e ação. Paulo então explica tudo aquilo que Jesus queria que ele soubesse, ou as doutrinas. Ele traz ali, né, um grande arcabouço teológico, mas ao mesmo tempo eles queriam que eles aplicassem isso na vida cotidiana. Não adianta nada a gente ter muito conhecimento das Escrituras e não demonstrarmos isso na prática. E é isso que ele tenta trabalhar. E o resultado disso, ele deixa muito claro que se eles praticassem tudo aquilo que ele havia explicado, se eles mudassem a sua forma de pensar, eles iam experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus em suas vidas. Amém?
Você gostaria de experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida? Sim ou não? Amém. Todos nós gostaríamos e gostamos quando essas coisas acontecem. Mas para isso, ele vai dizer que eles precisavam de mudar algumas formas de pensar. Nossas convicções, ou seja, aquilo que nós cremos, ajuda muito a determinar o nosso comportamento. Sim ou não? Tudo aquilo que nós cremos, as nossas convicções, determinam como nós agimos. Então não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo, nós devemos transformar. De Paulo, escrito por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, a palavra de Deus, então nós devemos transformar a nossa aprendizagem em prática e demonstrar isso por meio da nossa vida diária, que cremos na palavra de Deus. Paulo, logo no iniciozinho, no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer que o mundo todo é culpado diante de Deus. Ele deixa claro que depois da queda, toda a humanidade tinha ali uma dívida com o Senhor. E ele diz assim, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ele traz um pouco a visão do Antigo Testamento, que ali havia leis e que durante toda a história bíblica nós entendemos que, nós sabemos que era impossível que se cumprisse tudo aquilo para a salvação. Então as obras que eles poderiam fazer ali, que eles poderiam executar, nunca lhes daria, a salvação, a plena salvação. É devido, a segunda coisa, no Romanos 5:1, ele também fala dessa justificação definitiva, que Deus havia nos dado. Ele cita em Romanos 5:1 que nós somos justificados pela fé. E ele diz que pela fé nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a trazer esses ensinamentos e já no versículo 12:1 que nós lemos, ele faz esse convite então a uma vida de santificação e consagração. Onde ele vai dizer, rogo-vos, exorto-vos, animo-vos, prestem atenção, pois irmãos, pela compaixão de Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregar a nossa mente a Deus, O texto diz, não vos conformeis com este mundo. A Bíblia nos ensina que nós devemos entregar a nossa mente a Deus. Como é que nós fazemos isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Nós vamos ver isso em 1 Tessalonicenses 5:23. Muitas pessoas não têm esse entendimento. Essas três coisas precisam de andar alinhadas com a palavra de Deus, precisam de andar alinhadas com tudo aquilo que fazemos, com os nossos esforços. Então nós precisamos de cuidar bem do nosso corpo, da nossa alma, que é a nossa mente, e do nosso espírito. Então ele vai ensinando isso e também entregar as nossas decisões a Deus. E porque ele diz que assim nós experimentaremos da sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, íntegros diante de Deus, até a vinda de Cristo Jesus. Como é que você tem cuidado aí dessa estrutura? Como é que você tem cuidado da sua mente? O que tem sido o seu alimento? Como é que você tem alimentado o seu espírito? Paulo sempre soube que o Espírito Santo, Paulo sempre soube através do Espírito Santo que nós somos seres biológicos, somos emocionais, mas também somos espirituais. Quando ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele faz uma alusão ao Antigo Testamento, onde se apresentavam ali os animais mortos em sacrifício no altar, onde se queimava aquela carne daqueles animais, aquela fumaça, a Bíblia diz, que subia como um aroma suave às narinas do Senhor, uma simbologia que Deus se agradava daquilo. Ele começa a dizer que nós devemos nos colocar nesse mesmo nível, mas como um sacrifício vivo, mais ou menos como Isaac, quando Abraão o leva e o oferece ali, e Deus levanta o substituto, aquele cordeiro, então ele não é morto, ali tem um sacrifício vivo. Ele diz que nós devemos então, como sacrifícios vivos, nos colocar no altar, uma vida no altar. O que é uma vida no altar? Nós, muitas vezes, pensamos que como fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, nós estamos livres para pecar, mas é completamente o inverso de tudo isso. A misericórdia, aquilo que nós merecíamos, não nos foi dado. Misericórdia é isso, nós merecíamos a condenação, mas isso não nos foi dado. O Senhor misericordioso nos perdoou, amém? Quando nós tínhamos uma grande dívida, Ele nos perdoa e nós estamos livres dessa dívida com Ele, essa dívida para a condenação. Mas a graça é o que nós não merecíamos e mesmo assim
nos foi dada, que é a salvação. Então, que nós tenhamos uma vida de santificação. Um grande exemplo para ilustrar isso é quando Jesus encontra com aquela mulher adulta que foi pegada em adultério. Aqueles homens levam aquela mulher, os fariseus, os escribas levam essa mulher diante de Jesus. E Jesus vai dizer que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, um por um. A lei judaica dizia que ela merecia ser apedrejada. E ali havia um que não tinha pecado, que poderia executar essa sentença, que era Jesus. Ele sim, não tinha pecado. Ele poderia executar essa sentença. E ele exerce misericórdia. Então nós entendemos essa questão da misericórdia. E ele diz assim para essa mulher: também eu não te condeno, vá e não peques mais. Aí ele exerce a graça. A graça, ele diz assim para ela: vá e não peques mais. Começamos a entender a graça. A graça do Senhor, quando nós fomos salvos pela graça, Ele está dizendo: eu te perdoei, agora vai e não peques mais. Nós agora não vivemos mais na prática do pecado. Se isso acontecer, vai ser por um deslize, talvez um descuido, um engano. Jesus espera que essa graça seja manifesta nas nossas ações, manifestada em nossas ações todos os dias, querido. Quantas pessoas nós vemos à nossa volta que caem em pecado, e você vai ver que destruição. Ela vai até Jesus, se arrepende, Ele perdoa, mas o impacto, né, desse pecado, né, que gera morte, causa muito dano. A Bíblia diz em Mateus 6, 14, 15: porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. A Bíblia, trazendo agora já para a questão do perdão, olhamos que o Senhor nos perdoou através da sua misericórdia, através da sua graça, e Ele diz que se alguém nos ofender, nós devemos perdoar. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Já pararam para pensar? Se não perdoarmos, não recebemos perdão. É quase dizendo que nós devemos andar o tempo inteiro ligados, queridos. Me ofendeu, está perdoado. Isso deveria ser uma prática, isso deveria ser ensinado para os bebezinhos ainda bem novos, né? Ensinado não, que eles já sabem muito mais do que nós, eles têm essa essência, mas que continuassem assim durante toda a vida. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, a Bíblia vai dizer. E eu estava pensando muito sobre essa questão do perdão, que é uma das principais chaves, né, para a boa saúde, nossa saúde mental, espiritual e para a nossa saúde física. Muda tudo, querido. Quando você tem essa convicção que perdoar não é só porque você quer perdoar, é porque você, como essa mulher que foi pega em adultério, essa mulher agora entendeu que ela merecia a morte, mas ela foi perdoada. E de agora em diante, como Jesus fez com ela, ela deveria fazer com os seus irmãos. A Bíblia diz que o amor, né, que vem, o perdão é uma expressão do amor que nós temos um pelos outros, é a corrente sanguínea de uma igreja. O amor um pelo outro é o que faz com que esse corpo se movimente. Muitas vezes nós não entendemos essas verdades. Já viu a história do cotovelo que ficou com raiva do braço e da mão? Tem uma historinha. O cotovelo ficou com muito raiva do braço e da mão, porque quando uma pessoa toca o violino, o braço tem um certo destaque, a mão, e ele não tem destaque nenhum. Então ele se revolta, e ele não quer mais fazer parte, e parece agora que para-se a música, porque né, uma parte aqui do cotovelo decide não participar mais. O perdão é uma dessas chaves que muitas vezes precisa de nos levar a entender que isso é saúde para a nossa família. A Bíblia diz que a raiz de amargura, querido, quando entra no nosso coração, muitas vezes, ela faz mal para nós, muito mal para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É muito interessante. Lucas 17, 4 e 5 diz assim: se alguém pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe pedir perdão, então, arrependido, perdoe-lhe.
Jesus estava dizendo para os discípulos acerca do perdão. Se alguém te ofender 7 vezes num dia, e se arrepender e vier e te pedir perdão, perdoa. Jesus já havia dito para esses discípulos assim: vocês vão em meu nome expulsar demônios, curar enfermos. E eles foram, sem contestar Jesus. Mas nesse momento eles disseram assim, então os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles disseram assim: que coisa difícil é essa que o Senhor está pedindo. Quando você lê a Escritura, querido, você precisa entender que tudo aquilo que Jesus deixou para nós, escrito, tudo aquilo que o Espírito Santo revelou a esses homens para que tivesse escrito, é porque é bom para mim e para você, amém? O fato de perdoar, não é porque vai fazer bem para... é porque é bom para nós, é porque é bom para você. O fato de liberar perdão, querido, você está sarando. Tem uma pesquisa da Ultimato, saiu essa semana, acho que a revista 45, um editorial, está bem no meio da revista, você vai ver uma matéria grande, falando acerca do perdão. Como muitas universidades americanas fizeram pesquisas com mais de 5.000 pessoas, com essa questão do perdão. Eles avaliaram aqueles que tinham essa facilidade em perdoar, em contrapartida aqueles que tinham dificuldade em liberar perdão. Eles entenderam, e é ciência, isso não estou falando da Bíblia, eles entenderam, né, que e determinaram uma prescrição comprovada para a saúde e para a felicidade. Ou seja, eles entenderam que quem perdoa tem muito menos problema de ansiedade, depressão, tem muito menos problema físico, de coração, né, físico mesmo, biológico, tem muito mais intimidade, né, com Deus, porque antigamente falar em orar, ser cristão, a religiosidade, isso no passado havia-se um grande preconceito contra isso. Hoje a ciência já entendeu que isso é saúde para o ser humano. Mas a Bíblia já fala disso há milhares de anos. E é isso que o apóstolo Paulo vem trazendo para cada um de nós. A Bíblia diz que um irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza, em Provérbios. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido, ele resiste mais do que uma fortaleza. Porque ele vai deixando as coisas entrar no coração. E ele alimenta tanto disso. E em Provérbios, quando diz isso, se foi Salomão que escreveu, é um homem que conhecia muito bem como as cidades eram fortificadas, como era quase impossível entrar numa cidade fortificada. Ele está falando assim: quem fica guardando aí raiva no coração, quem não libera perdão, depois é muito difícil de você convencê-la a abrir seu coração. E ela vai ficar doente, né? Ela vai ficar enferma. E diz assim: as rixas são como trancas das portas de um castelo. Esse texto deixa muito claro, querido, e eu tenho pensado muito nisso. Isso nós cristãos, né, a gente tem falado muito das crianças, né, a gente precisa aprender com elas, mas também nós precisamos desde novas, elas precisam de ver isso em nós. Essa facilidade em perdoar, em pedir perdão. As grandes, né, os maiores problemas que nós vemos hoje em relacionamentos familiares, marido, esposa, começam com pequenas coisas. E as pessoas não liberam perdão, não falam sobre isso. E as coisas tomam, muitas vezes, né, um caminho difícil. Quando falamos em saúde mental, a relação da alma e do espírito é fundamental. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lanterna do Senhor, para esquadrinhar todo o nosso ser. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, querido, nosso corpo não nasce de novo. Que nasce, que vivifica, é o espírito. Nós continuamos talvez com as mesmas manias, nós continuamos com alguns pensamentos que tínhamos em outrora, mas o espírito é vivificado. Agora nós damos credibilidade à palavra de Deus. Agora nós agimos segundo as Escrituras, de acordo com aquilo que oramos e segundo o que o Espírito Santo revela em nosso coração. O corpo só será imune de doenças, queridos, na ressurreição dos mortos. Tem muito crente que acha que crente não fica doente. E eu vejo crente morrendo, de vez em quando morre um crente, né? E morre um crente hoje, morre outro amanhã. Nós ficamos doentes. Nós vamos ter um corpo glorificado só após a ressurreição, né? Aí sim nós teremos um corpo perfeito. E isso é muito bom a gente entender essas coisas, porque muita gente acha que o corpo adoece, mas a mente não. O cara está com problema de ansiedade, depressão, é do diabo. Não é não, querido, muitas vezes é problema de saúde.
Saúde mental precisa de ser acompanhado. E Jesus já está dizendo, trabalhe o perdão, comece a perdoar mais, estimule isso. Você vai ver como é que você vai ter muito menos doença na sua mente. Paulo sabia que os irmãos já haviam nascido de novo, para onde ele escreve essa carta para Roma, mas eles precisavam de dar mais um passo. E eles precisavam, né, do dia a dia, de graça em graça, ter uma mudança de mente, uma metanoia. E as pessoas, querido, quando nós olhamos aqui, ó, um grande número de gente, né, pessoas mais novas, cada um tem sua personalidade, e ela foi construída principalmente quando você era uma criança, talvez bem novinho, e também na adolescência, é onde muitas vezes é formada a personalidade do ser humano. E hoje nós temos então essa personalidade porque isso foi formado durante toda a nossa criação. Questões culturais, familiares, sociais que vivemos, isso formou em nós uma certa personalidade. E talvez você vai dizer assim, nossa, a gente olha, você olha para mim e fala assim, que personalidade difícil, né? Como é que é difícil de lidar, né? Você percebe algumas coisas assim. Só que a boa notícia é que a personalidade, essa pode ser transformada, essa pode ser mudada. A personalidade pode ser mudada segundo a palavra das Escrituras, de acordo com aquilo que o Espírito Santo vem trabalhando em nosso coração. Agora, o temperamento, né, os estudos dizem que a personalidade é a soma do temperamento e de um caráter que foi formado. A personalidade pode ser mudada, modificada no decorrer da vida, mas o temperamento é biologicamente herdado. Acredita-se que o temperamento ele é biologicamente herdado. Tem um livro muito interessante, que um pastor lá, inclusive lá da Batista Central, que trabalha muito sobre isso, e ele traz uma explicação muito ampla sobre essa questão do temperamento, como assim, ele vai ser modificado, mas muito pouco durante a nossa caminhada. Quando você olha para o apóstolo Paulo ele era um homem muito obstinado. Sempre foi. Aquele temperamento que ele tinha, meio que explosivo, meio que, né, impetuoso ali, nas empreitadas que tinha. Você pode ver que depois da conversão, isso acompanha o apóstolo Paulo. Agora havia mudado o seu entendimento quanto ao amor ou contra a agressividade. Ele agora não era um homem mais que agia de forma agressiva, mas agora ele usava as ferramentas que ele havia aprendido ali, né, com as Escrituras, com o Espírito Santo, através da sua conversão. Eu fiquei lembrando de um dia desse, como é que é fácil da gente mudar algumas manias, nessa personalidade machista, muitas vezes, que nós herdamos lá né, da nossa criação. Lá em casa eu não tinha muito hábito esse negócio de lavar vasilha, esse negócio, eu achava que era uma coisa bem da Ada, né? Eu falava assim, Ada nasceu para isso, né? É interessante que, alguns aí já sabem, mas o Júnior me convidou para dar uma palestra no Encontro de Casais, e ele pediu que ele falou assim, mas eu queria que você falasse da sua prática cotidiana, quando você ajuda a sua esposa aí na sua casa, lavando as vasilhas, limpando a casa, lavando o banheiro. Mas tem certeza que você está pedindo? É eu que vou pregar sobre isso, né? Eu falei, e quando é que vai ser o encontro mesmo? Ele falou, falta mais ou menos um mês. Eu falei, opa, então dá tempo. E comecei a colocar isso em prática lá em casa. Queridos, e já passou quase um ano e eu continuo fazendo a mesma coisa agora. Os meninos chegaram lá em casa, foi Bia esse dia. Meu pai lavando as vasilhas. As meninas ainda não vão um pouco lá em casa, mas a Ada já sabe. Né? Eu acabei de almoçar, se eu chegar na pia primeiro, é minha. Né? Aí eu que trabalho ali. Isso é muito interessante, a gente entender, né, certas coisas, e na nossa caminhada nós vamos aprendendo isso, e isso é muito bom, isso restaura. A Ada hoje fica feliz, né, de eu ter esse tipo de comportamento. Paulo vai dizer assim, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. E onde nós oferecemos esse nosso sacrifício vivo, então? Falamos que é no altar, mas é uma simbologia. Onde que esse exemplo vivo mais vai refletir diante da sociedade, diante das pessoas? Eu fiquei pensando, vai ser nas ruas, nas casas, não vai ser aqui na igreja, vai ser no seu dia a dia. O impacto da nossa mudança, querido, ele reflete diretamente na sociedade
à nossa volta, e isso glorifica a Deus. Isso glorifica muito a Deus. Porque nós sabemos que a busca pela paz, né, no ambiente político, social, familiar, pessoal, está no coração de todo mundo. Agora vem política e começa aquele estresse todo. Mas isso parece que muitas vezes é impossível. É ou não é? Porque, por exemplo, quem sabe por que a ONU foi criada, instituída? Para trazer paz. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se a Organização das Nações Unidas, 1945. Essa seria aquela que traria paz ao mundo agora. Reuniu-se forças do mundo inteiro. Você está vendo paz aí? Está vendo muita guerra por aí? Então, querido, continua tendo guerras. A ONU hoje já caiu quase em descrédito. Sabe por quê? Isso é muito poderoso. Essas mudanças, queridos, elas não vêm de fora. Elas vêm de dentro. Se nós queremos que mude alguma coisa na política, na sociedade, nós precisamos ser os primeiros a mudar. Se você não gosta do embate político, você precisa ser o primeiro a mudar, a parar de postar, de reagir, de falar certas coisas. Martin Luther King, todos conhecem, um pastor americano, muito famoso, né? Deixou um legado fantástico, assassinado, né? Porque ele lutava ali contra o racismo, a questão cultural. Ele diz assim: não existe paz por causa da inimizade. Não existe paz por causa da inimizade. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Ele vai dizer que só podemos transformar um inimigo em amigo através do amor, querido. E ele foi morto por isso, porque pregava essas verdades. O que nos impede muitas vezes de experimentar a paz que Deus tem para nós? Como eu falei, não é o que está fora, mas é o que está dentro do nosso coração. A ansiedade, o temor, a insegurança, o ódio, a vingança, o preconceito, o egoísmo, a ganância, todo esse tipo de pecado, querido, nos faz contribuir para que o mundo continue aí, em guerra, para que as pessoas continuem aí brigando umas com as outras. Lá no nosso trabalho nós aceitamos tudo. Lá no nosso trabalho nós concordamos com tudo. Somos um verdadeiro agente secreto. Vai tramar certas coisas, nós concordamos, porque não quero ficar mal com o chefe. Nós lá não queremos ficar mal com o nosso reitor, né? Então, muitas vezes, nós temos, logicamente a gente não faz isso, a gente expõe as nossas ideias, nossos pensamentos, mas muitas vezes, querido, nosso ambiente onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, é um ambiente que está cheio de ódio, vingança. Quem já trabalhou com política sabe muito bem, é um ambiente tenebroso, né? Muito difícil. Então não espera que a paz venha de lá não, querido. A paz tem que vir de dentro do seu coração. Lá em casa a situação está de cabeça para baixo. A paz precisa de vir do seu coração. Esse ambiente vai ser mudado a partir do momento que você deixar fluir do seu coração tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Efésios 2, 14, 19 e 6, e Efésios 2, 14, Isaías 9, 6, vai dizer que Jesus é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, e a palavra usada para isso é shalom. Você pode repetir comigo? Shalom. É bonito, né? Shalom. A gente está vendo aquele The Chosen, né? Aquele seriado, e toda hora eles falam shalom. E a gente percebe assim, aquele filme ele expressa muito bem a humanidade de Jesus, o relacionamento de Jesus com os discípulos. Toda vez que alguém pronuncia shalom, você vê que ele é carregado assim de emoção, de amor. Shalom, essa palavra, ela é bem ampla. O significado exato é de uma paz abrangente e duradoura, querido. Quando nós falamos para o nosso irmão assim, shalom, do fundo do seu coração, você precisa fazer de tudo para ele ter uma paz abrangente e duradoura. Shalom não é apenas uma ausência de conflitos e guerra, mas fala de harmonia, integridade, bem-estar, tranquilidade, descanso, contentamento. O que o apóstolo Paulo queria que esses homens soubessem é que eles deveriam viver em paz uns com os outros, querido. Aquele muro que estava separando aqueles irmãos, Paulo estava dizendo, esse muro precisa de cair, queridos. Vocês precisam de romper essa barreira e avançar. Avançar em amor, avançar em paz. E ele estava dizendo assim, essa carta foi escrita para uma igreja, mas também ela foi escrita
para cada um deles. Porque Paulo sabia que aquele impacto só seria alcançado naquele corpo se isso viesse de dentro de cada um deles. E nós sabemos que surtiu efeito em certas partes, né, naquele tempo. Eu espero, em nome de Jesus, que nós possamos, hoje, aqui, nós já vamos orar, entender bem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Ele diz assim, pela misericórdia que Deus teve da sua vida, pela misericórdia que você foi salvo, enquanto deveria ser condenado, pela graça do Senhor, que você não deveria receber, mas Ele, assim, nos deu, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ele está falando assim, isso aí depende do seu coração. Ele está falando assim, isso aí é uma decisão sua. Ele está dizendo assim, o Espírito Santo está em harmonia, a palavra está em harmonia. Agora é a vez de você colocar isso em ordem aí no seu coração. E não vos conformeis com esse mundo. Ele começa a dizer, presta atenção. Como é que está a sua volta? O que que o mundo te oferece? O que que você extrai do mundo? Ele diz assim, transformai-vos pela renovação. Mude a sua forma de entender, a sua forma de pensar. Queridos, corpo, alma e espírito. Você veio com uma personalidade quando você era criança. Mas agora você precisa entender que você precisa da personalidade de Jesus na sua vida, no seu coração. E você só vai encontrar essa personalidade nas Escrituras Sagradas, nos ensinamentos de Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida. É isso que ele está dizendo aqui. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer receber isso lá na sua casa, lá na sua família? Tem um irmão aqui na igreja que ele teve num encontro uma vez, eu não vou falar o nome dele, mas ele sabe quem é. Não precisa me perguntar que eu não vou contar. Ele estava no encontro. Rapaz, e ele entendeu essa questão do perdão. E no dia lá, ele falou assim, depois que ele liberou o perdão lá para o seu pai, ele diz assim para mim, aqui, eu acho que eu não vou passar na igreja hoje não, depois do encontro não. Eu vou lá na cidade do meu pai, visitar ele e pedir perdão para ele. Posso? Falei, claro. Foi uma das coisas mais fantásticas que aconteceu, que eu vi assim, né? Como é que virou uma chave no coração, né, do irmão. E virou mesmo, né? Isso nós estamos falando de alguns anos, né, que isso aconteceu. Por quê? Houve uma mudança de metanoia. Agora nós entendemos que nós fomos amados primeiro. Por isso nós amamos. Nós fomos perdoados primeiro. Por isso nós perdoamos. E fazemos isso tudo porque é bom. Bom para a nossa saúde. Bom para a nossa família. Bom para a nossa comunidade. Amém?